Som. Boa noite, irmão. Graça e paz. Amém? Amém? Vamos iniciar o culto de adoração e de louvor ao Senhor nesta noite. E gostaria de convocar a igreja para ficar em pé. Eu me chamo Dilceia, sou Dilceia José Roberto. Eu sou José Roberto, da Dilceia. Amém. Nós queríamos convidar a igreja para nós estarmos abrindo a nossa Bíblia em João 4. João 4, do 21 ao 24. Amém? Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém, meu Deus. Está orando, agradecendo ao Senhor por esse dia que o Senhor tem nos concedido, por estarmos nesta noite aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, para adorar em espírito e em verdade. Amém? Deus amado, Deus querido, nós queremos nesta noite te honrar, te louvar e te bendizer, Senhor. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu receba a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto nesta noite, Pai. Que tudo seja para honrar e para louvar e para engrandecer o Teu nome, Pai. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor até aqui tem sido conosco, tem nos fortalecido, tem nos ajudado todos os momentos, Pai. Obrigado, Senhor, por Teu povo nesta noite aqui está reunido em Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tome cada um nesse momento, nesse local aqui, nas suas vidas, as suas necessidades, aquilo que eles precisam, Senhor. Tome todos nas tuas mãos e traga aqueles que estão para chegar junto a nós, Pai. Então, em nome de Jesus, traga guardado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós gostaríamos de chamar o Ministério de Louvor para estar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Aleluia. Boa noite, queridos, na graça e na paz do nosso Senhor. Amém? Jesus. A palavra do Senhor diz que um dia toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar e confessar que só o Senhor é Deus. E nessa noite, o Senhor ele faz o convite a você, para que você venha adorar o nome do Senhor. Esse é o momento, essa é a hora de adorar, de louvar e agradecer o nome do Senhor, aquele que nos fez, aquele que tem cuidado de nós. Se você está aqui, se você chegou até aqui nessa noite, é porque o Senhor tem te sustentado, tem te abençoado. Então vamos adorar o Senhor com alegria nessa noite. Aleluia. Vem
Aleluia. Pode sentar, igreja. Vem, chegou a hora, né? Chegou o grande dia, né? E nós estamos felizes com o Senhor por esse momento, né? Esse privilégio que nos dá, junto com os irmãos, né? Nós estarmos festejando ao Senhor, né? Por esse 3, 4 meses, quase 5 meses de curso, né? 3 meses, né? Nós estamos felizes com isso, né? Nós vamos chamar agora a irmã Ruth, juntamente com o José, juntamente com a diaconisa Isabel, para nós estarmos louvando. Primeira e a última estrofe do hino Cantor Cristão 411. E nesse momento eu convido a igreja para estar ofertando e também estar dizimando na casa do Senhor. Os nossos convidados podem se sentir à vontade, mas a Igreja Batista, né, nós temos esse costume de dizimar e ofertar, né? E os nossos convidados quiserem também dizimar e ofertar, está aberto para todos, amém? Vamos ver uma igreja que pudesse pôr de pé? Vamos estar adorando o Senhor, dia festivo. Aplaudir o Senhor nessa noite pelo esse dia festivo que o Senhor nos fez, amém? Gostaria de chamar a irmã Beth, nesse momento a diaconisa Beth, para estar orando pelo dízimo e oferta, amém? Oremos. Amado Deus e eterno Pai, primeiramente quero te agradecer por cada uma das pessoas que estão hoje aqui dentro da tua casa, casa essa que nós chamamos casa de oração. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que teve condição financeira, Senhor, de estar contribuindo com a tua casa. Mas eu quero te entregar em especial, Senhor. Se tem alguém aqui que está passando algum problema, Senhor, financeiro, que o Senhor visite essas pessoas nessa hora e dê condição a elas de, Senhor Deus, de estar passando vidas melhores. Porque nós sabemos que no mundo que nós estamos, nós precisamos estar, Senhor, com as nossas vidas diante do teu altar, mas também temos que estar com as nossas contas em dia, Senhor. Então, abençoe teus servos, aqueles que estão passando algum problema, Senhor. E mais uma vez eu te agradeço por cada um que contribuiu com seus dízimos e sua oferta nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Alguém pode sentar? Eu convido os padrinhos que se assentem aqui à minha esquerda. Os padrinhos, por favor, tá bom? Nesse momento, vou passar a palavra à pastora Mônica, né? Tá bom? Pastor Henrique. Pastor Luiz Henrique. Graças e paz, amados, boa noite. É uma alegria estar nesta casa mais uma vez, celebrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores.
nessa noite de alcance, né, do curso Casados para Sempre. Que honra, que privilégio poder estar aqui com os irmãos nesse tempo. Eu sou a Mônica do Luiz Henrique. Eu sou o Luiz Henrique da Mônica. Juntos nós somos casados para sempre, há 30 anos e 6 dias. Isso, bem ensaiadinho. Somos pais para toda a vida da Maiara, do Pedro Henrique, sogros do Mateus, avós do Isaac e do Levi. Amém, queridos? Nós vamos receber os formandos desta noite e ao longo do caminho a gente vai conversando um pouquinho, amém? Fábio e Natália Nascimento. Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. Luciano e Aline da Silva. Zizi nos faz sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero me encontrar no bar, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. Paulo Ricardo e Sheila Fuli. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz oração pra este dia chegar. Robson e Isabel Cristina Silva. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração. Se Rogério e Isabel da Silva. te esperar, fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu Pai. Amém? Senhor amado, nós queremos te louvar e bendizer, engrandecer por esta noite, por estas vidas, e que tudo, ó Pai, que for compartilhado neste lugar, seja para cura, para renovo, restauração das nossas vidas, ó Pai. Fica à vontade, ó Deus, o primeiro lugar da casa é seu, Senhor. Que tudo aqui seja para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos e bendizemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, meus amados. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Essa é a proposta do curso Casados para Sempre. Que os planos do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Que o nosso casamento seja sempre um oásis de paz e poder. Não é uma receita milagrosa. Nós não estamos aqui dizendo que depois de passar pelo casados, não vão haver problemas, dificuldades, nada disso.
Mas a proposta é que, passando pelo Casados para Sempre, nós tenhamos sempre ferramentas que nos ajudarão a passar pelas lutas que virão. Nós temos como guia a palavra de Deus. Ela é a nossa guia sempre. Mas nós temos ferramentas que podemos usar nesse caminho. Então, ao longo dessas 13 semanas, nós falamos sobre lições que são muito apropriadas ao casal, à vida comum a dois. E, para quem é bem casado, sempre tem algo que se possa melhorar. E para quem está passando por dificuldade, sempre tem algo que se possa receber de ajuda. Nós não somos ilha, nós não fomos criados para viver sozinhos, sem ajuda, sem comunhão. Então, ao longo do curso, o Senhor vai ministrando ao nosso coração que é possível viver um casamento de excelência na presença dele, sempre. Aqueles que são jovens, que ainda não encontraram seu par, confiem que Deus tem o melhor para vocês, amém? Que vocês coloquem diante do Senhor aquilo que é desejo. Senhor, eu desejo um cônjuge que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem fiel, uma mulher fiel, um homem próspero. Nós precisamos pedir ao Senhor e estar atentos àquilo que o Pai fará na nossa vida. Sem mais delongas, nós queremos ouvir os formandos dessa noite, amém? Então, nós vamos começar pelo casal Fábio e Natália. Nós convidamos o Fábio e a Natália para virem aqui. Boa noite, Boa igreja. noite. Graça e paz. Eu sou a Natália do Fábio. Eu sou o Fábio da Natália. Juntos somos casados para sempre. há 13 anos, 4 meses e 3 dias. Bom, amados, Casados para Sempre é um curso que verdadeiramente me surpreendeu. Eu cheguei a conversar com a minha esposa antes do curso e falava, né? Poxa, eu nascido e criado no Jardim Metrópolis, Guarani, há 48 anos. Poxa, já sei tudo. Que isso? Não preciso disso. Mas, quando eu comecei o curso, a primeira aula, eu me surpreendi. Eu vi que não sabia absolutamente nada. Eu pensava que sabia, porém, com o decorrer do curso, eu fui aprendendo, fui meditando, fui praticando e fomos vendo, né, amor, como o curso e como Deus opera na vida do casal através da ministração, da palavra, do estudo, do ensino. Então, eu tenho somente que agradecer ao curso Casado para Sempre, aqui na Primeira Igreja Batista no Guarani. E eu tenho algo assim para dizer para vocês, que todas as lições são importantíssimas, todas elas. Porém, tem algumas que nos chamam a atenção e a gente queria compartilhar com vocês. Eu vou deixar minha esposa falar primeiro. Só falando um pouco da minha experiência com o curso, antes de iniciar, eu achava que o curso era destinado para casais que estavam em crise e que não era o meu momento. Mas eu pude perceber que eu estava totalmente errada nos meus pensamentos. E quando eu iniciei o curso, eu pude perceber que das 13 lições, a gente não tem nem como tirar uma das que mais nos chamou a atenção, porque uma completa a outra, uma complementa a outra. E o curso, ele é uma ferramenta necessária para o casal que quer viver em paz e harmonia. O curso ali lhe dá, na verdade, a apostila, ela é a palavra do Senhor, ela é a Bíblia. E se a gente seguir a Bíblia de acordo com do que Cristo trouxe e tem como plano o casamento, que o plano de Deus é o casamento, nós somos felizes.
Nós precisamos apenas nos permitir. E dentro dessas lições, dentre tantas que me tocaram, eu pude perceber que muitas das vezes eu precisava olhar para mim, ao invés de olhar para o meu cônjuge. Porque eu olhava para ele sempre achando que ele era sempre o errado. E eu era sempre a certa. E quando você começa a entender que, na verdade, não é bem assim, que muita coisa você precisa mudar, antes que eu cobre de alguém, eu preciso ser diferente, até essa ficha cair, demorou. Mas isso chegou para a minha vida. Então, para aquele casal que tinha o mesmo pensamento lá atrás como o meu, invista no curso. Se permita, invista no seu casamento, que você será muito feliz. Então, irmãos, uma das lições que me chamou muita atenção no curso foi lição de papéis. Eu pude compreender que, mantendo a família em sintonia com o Senhor, verdadeiramente, a nossa vida ela tem uma mudança, porque a gente coloca o Senhor em primeiro lugar. E nos instrui, antes de falar alguma coisa, a gente pensa 2, 3 vezes e analisamos para que não venha ferir o nosso cônjuge. E Deus tem trabalhado nesse sentido na nossa vida, porque o Fábio hoje, eu posso dizer que verdadeiramente eu e minha casa servimos ao Senhor. Temos um casamento maravilhoso. E o Senhor tem ministrado nos nossos corações e nos ensinado cada dia mais a ser felizes um com o outro. E eu tenho aprendido com a minha esposa, continuo ainda com a apostila, estudando ainda, relembrando as coisas que passaram, as coisas que ainda precisam ainda ser consertadas, e assim nosso casamento, graças a Deus, irmãos, tem sido uma bênção, e eu espero que até a vinda do Senhor Jesus possa melhorar cada vez mais. Amém? Casal Luciana e Aline. Boa noite a todos. Queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu sou Luciano da Aline. Eu sou a Aline do Luciano. E juntos somos casados para sempre há 15 anos, 10 meses e 10 dias. Paz para toda a vida de Isabelle e Camille. Como já foi falado, né? Esse curso, né? Ele é muito importante para a nossa vida, né? A qual nós, né? Caminhando na presença de Deus. E quando a gente casa no início, tudo é flores, tudo é bom, mas vai chegando um período que a gente vai se deixando aqueles momentos bons, aqueles momentos familiar, vai perdendo a sua essência. E nesses casados para sempre, assim, a primeira aula, né, que foi a aula 0, que nos chamou muita atenção, né, a gente como casais, muitas das vezes, não conversa com o seu cônjuge, não toca no seu cônjuge, não ora no seu cônjuge. E isso, às vezes, muitas vezes acontece. E muitas das vezes, por a gente ser homem da casa, a gente acha que está certo, né? E o Casados para Sempre ele veio para mudar a nossa vida, né? E eu creio que nessa caminhada desse curso aprendemos bastante coisa. Aprendemos que a gente não sabe nada. A gente está aprendendo e o Espírito Santo tem nos conduzido a um momento muito importante do nosso casamento. E ele tem mudado a nossa história e a nossa família. Hein? Gostaria também de estar, né, falando aqui, né, agradecendo primeiramente a Deus, né, esse ministério a qual Ele, né, nos abraçou, né, há anos, né, que eu tinha um sonho de fazer esse curso, mas o Senhor Ele nunca permitiu. Mas esse curso ele chegou na minha vida e na vida do meu esposo, no momento a qual a gente estava passando por muita dificuldade, momento de muita aflição, momentos que a gente estava machucado, ferido, né? A gente passando por muita tribulação, muita coisa,
né, vivenciando muita coisa, tanto na nossa vida conjugal, quanto, né, no nosso ministério. E, assim, esse curso ele veio para curar as nossas vidas, ele veio para nos fortalecer, ele veio para nos ensinar a cada dia que devemos, né, que somos uma só carne. Ele veio nos ensinar a perdoar, porque muitas das vezes a gente fala em perdão, mas quando é para a gente colocar em ação, muitas das vezes a gente não quer. Muitas das vezes a gente fica esperando o outro pedir perdão, ao invés de nós mesmos irmos e se reconciliarmos. E esse curso ele vem ministrando ao nosso coração, né, das 13 lições. Um foi completando o outro, mas assim, o que o Senhor ele trabalhou muito no meu coração foi na parte do perdão. Porque muitas das vezes a gente quer sair como certo e não reconhecemos os nossos erros, não reconhecemos as nossas falhas, e muitas das vezes a gente quer transferir o problema só para um, sendo que, na verdade, a gente temos que nos analisar todos os dias. E esse curso ele veio como um alimento no momento a qual eu e meu esposo estava precisando, no momento a qual a gente, né, estava sem saber o que a gente iria fazer. Mas aprove o Senhor nos conceder a oportunidade, né, de fazer tudo novo na nossa vida. Nos mostrar que cada dia a gente precisa aprender um com o outro. Nos mostrar que somos uma só carne e que não existe o certo ou o errado. É uma só carne. Então, ele vem nos ensinando a ter compreensão, a ter mais amor, a ouvir um ao outro, a perdoar, sem menos esperar, né, a retribuição. Saber a gente pedir perdão primeiro, sem esperar que, né, o outro ele venha se perdoar, né? Então, assim, a Bíblia diz que, né, se perdoardes os homens, as nossas ofensas vos será perdoada. Então, para que eu e cada um dos irmãos possamos, né, herdar o reino do céu, é necessário a gente pedir perdão. E foi somente até aqui. Amém. Queremos agradecer. O casal Paulo Ricardo e Sheila. Eu sou o Ricardo da Sheila. Eu sou a Sheila do Ricardo. Juntos somos casados para sempre há 18 anos, 8 meses, 10 dias. Paz para toda a vida de Andressa e Débora. Bem, falar do curso Casados para Sempre, acho que muito do que o pessoal falou aqui era a nossa realidade. A gente queria fazer o curso porque a gente não tinha feito, né? Estávamos bem, achávamos que o curso seria realmente para pessoas em crise. Mas quando você começa, Deus ele vai ministrando no teu coração e você vai vendo que tem muita coisa que a gente precisa acertar, tem muita coisa que a gente precisa relembrar, tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente vai aprender. Então, assim, uma das coisas que mais importantes que eu digo foi o de orar juntos, o casal. Confesso que a gente não pratica como deveria, mas nossos professores sempre batiam nessa tecla, orar juntos, o casal. E o dia do casal, também nossos professores sempre batiam nessa tecla. E eu confesso que eu estou muito feliz de ter meus professores aqui. Eu confesso que eu tenho um carinho muito especial por esse casal lindo. Fica de pé, vocês podem ficar de pé, porque tem gente que não conhece vocês, seus lindos. Meu querido irmão Wilson, minha querida irmã Laura, que tanto acrescentaram, pode sentar, queridos, que tanto acrescentaram na nossa vida. Eu tenho, sim, uma imensa gratidão pela vida de vocês. Eu sei que vocês... Nossos queridos professores também, pastor Luiz Henrique, pastora Mônica, que são bênção. Mas eles foram nossos professores e, assim, a gente tem um carinho muito grande por vocês. E eu peço a Deus que Deus retribua a vocês, assim, de coração, é de coração mesmo, que Deus retribua a vocês tudo aquilo que vocês plantaram na nossa vida, que vocês plantaram na vida daqueles casais que estiveram ali. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.
Bem, curso Casados para Sempre era um desejo meu fazer. Nós fizemos encontro de casais há um tempo atrás, mas eu queria destacar algumas coisas que percebi no curso. Primeiramente, a bondade de Deus que nos levou a um lugar para ser abençoado. E nós vimos ali todo o esforço dos nossos professores, né? A Sheila falou aqui, eles moram lá em Santa Cruz da Serra e se esforçavam muito para nos ministrar, mas eu queria destacar duas aulas. A primeira aula que tivemos com os professores, a aula 1, que foi a aula da aliança. E lembro que... Não posso dar spoiler, né? Se você quiser saber, você... Mas uma coisa, os professores falaram assim, olha, o que a gente vai fazer num curso Casados para Sempre? A gente vai limpar, fazer brilhar. Eu não vou fazer aquela dinâmica, né? Mas limpar, brilhar o seu casamento. E Deus vai tratar todas as áreas que precisam melhorar. Porque a gente tem uma falsa ilusão de que a gente é 100% no casamento. E o quanto eu aprendi no casamento, quanto eu aprendi que o meu casamento pode ser melhor, quanto eu aprendi que o meu tratamento com a minha esposa pode ser melhor. E a outra aula que destaco foi a aula da trégua. Não posso dar spoiler, mas a gente precisa aprender a respeitar um tempo, respeitar o outro, né? E foi isso que eu aprendi e eu sei que temos que melhorar cada dia. Quero dizer que estou muito feliz de ter feito esse curso e você é a mulher da minha vida. Casal Robson e Isabel. A paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, boa noite. Eu sou a Isabel do Robson. Eu sou o Robson da Isabel. Juntos somos casados há 27 anos e 5 meses. Somos pais para toda a vida de Letícia, avós de Antonella e sogros do Marlon. Eu só tenho a falar que eu fiz o curso, eu gostei muito do curso. Só que eu não gosto de falar muito aqui, eu tenho vergonha. Eu vou passar para minha esposa. Gente, ele foi praticamente obrigado a fazer o curso. Eu falei, poxa, eu quero tanto, eu quero muito. E o Ministério de Família tem sido uma bênção para a nossa igreja, para todos nós. E eu vejo assim que eu precisava fazer esse curso para que Deus viesse a abençoar realmente o nosso casamento, e foi o que aconteceu. Deus tem abençoado o nosso casamento. E eu aprendi no curso que nós precisamos convidar o Senhor para o nosso casamento. Então, porque Ele quer abençoar, Ele quer estar no nosso casamento, e muitas vezes nós não convidamos. Ele está de fora, Ele é muito educado, Ele é muito amoroso, Ele jamais vai invadir a vida de ninguém. Então, que vocês possam convidar o Senhor para fazer parte do casamento de vocês. E o que a lição que eu mais achei muito interessante foi sobre a semeadura, que a gente semeia no dia a dia com o nosso cônjuge, com as pessoas ao nosso redor, sementes que podem ser boas ou ruins. Não existe semente neutra. E cada semente vai gerar um fruto. Que cada um de nós possa pensar bem antes de semear. Se a gente semeia coisas boas, vamos receber coisas boas. Se a gente semear coisas ruins, elas virão acontecer. Que Deus possa estar nos dando sabedoria, para que a gente venha sempre semear o que é bom no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida. É isso, irmãos.
Casal Rogério e Isabel. Eu sou o Rogério da Isabel. Eu sou Isabel do Rogério. Juntos somos casados para sempre, há 29 anos, 5 meses, 18 dias e umas 2 horas. Paz para toda a vida de Leni, Débora, sogro do João e do Lucas. Irmãos, falar do Casados para Sempre é assim algo muito valioso, né? Nós temos aprendido muito. Nós já fizemos o Casado para Sempre alguns anos atrás, junto com a Laura e o Diamante Negro ali, né? Isso, aquele casal ali simpático, que já foi falado aqui deles aqui. E fazer Casados para Sempre é algo assim que muito importante na vida dos casais. Nós, quando nós nos conhecemos, nós somos pessoas diferentes. Eu penso de uma forma, Isabel pensa de outra forma. Mas a maior decisão do casal é nós querermos estar casados. Dificuldade temos. Irmãos, qual casal que não tem dificuldade no seu casamento? E o Casados para Sempre, irmão, nós vamos aprender como nós devemos reagir no nosso casamento. É só isso, irmãos. Não dói, é muito gostoso, as aulas são maravilhosas. Eu não irei falar das lições, porque eu não tenho o direito de falar das lições. Foram pedido para nós não falar sobre as lições. Quem quiser saber das lições, venha para o curso, que aí vocês vão aprender e saber o que fala nas lições. O que eu posso falar para vocês, não deixem de fazer, é maravilhoso, e nós temos aprendido muito, né, Isabel? Fala, Isabel. O que eu quero falar, uma das lições só, chamada acordo, não falaram só, tá? Acordo. 29 anos, 5 meses, 18 dias, 2 horas. Segunda vez, tivemos que aprender a entrar em acordo. Então, irmãos, sempre é válido aprender, tá? Façam o curso. E antes, só mais uma coisinha, irmãos. E antes de nós terminarmos, a decisão de nós estarmos casados é nossa, tá bom? Nós queremos estar casados. Então, a decisão é de cada casal, tá ok? Muito obrigado. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar o irmão Wilson e a irmã Laura. Amém, queridos? Eu quero dizer para a igreja uma coisa que eu sempre digo, é um amor que nós nos conhecemos há muitos anos. Não vou aqui contar para eles saberem que eu já passei dos 15. Né? Porque nem dá para anotar, né, gente? Mas se eu contar, vocês vão saber, passou de 15. Quando a Bíblia fala de que os nossos filhos farão coisas maiores e melhores, é algo lindo de ler, mas viver é especial. Então, eu sou muito grata a Deus, porque cada vez que eu ouço um casal falar da liderança de vocês, o meu coração, ele transborda. Porque vocês foram meus filhos. São, né? Não foram, vocês são. E aí vocês estão frutificando. E como fica o pai e a mãe quando vê o filho frutificar? É uma alegria que nós não merecemos, mas o amor de Deus é tão tremendo que Ele nos permite. Então, de forma alguma, nós iríamos nos privar de ouvir vocês. Boa noite.
Eu sou o Wilson da Laura. Sou a Laura do Wilson. Juntos somos casados para sempre há 17 anos. É que recentemente entramos nos 18. E paz para toda a vida. De Lorena, Richard. Paloma e Thalita. Sogros do Paulo César e do Ellerson. E a voz da Maria Cecília, da Yumi e do Henry. Somos avós, gente. Bom, que direi eu, né, gente? Primeiramente, agradecer a Deus pela vida de vocês, porque o nosso pastor, um abraço para a congregação, do nosso pastor Pedro Paulo, da nossa pastora Cristina, nos ensina uma coisa: dar honra a quem tem honra. E outra coisa, a unção que eu respeito é a unção que eu atraio para nossas vidas. Então, quando depositamos na vida de outros casais, procuramos fazer o melhor daquilo que nós aprendemos com vocês. Para a glória de Deus, tem dado certo, né, gente? Então, o que vocês querem que eu fale? Das lições, dos casais, dos nossos pastores? Ninguém combinou nada com a gente. Uma coisa que me alegrou muito, porque não é para dar spoiler, certo? Mas se vocês contarem, somos 5 casais, mas todo mundo já deu uma pistazinha do que vem por aí, certo? Então, amados, lá na frente tem a lição mais foi... Um foi de acordo, o outro foi de aliança, o outro semeando e colhendo. Eu confesso para vocês que eu adoro a todas, porque foram ferramentas que o Senhor nos deu nas mãos para lapidarmos o nosso relacionamento. Eu, quando recebi o convite da minha amada para fazer esse curso Casados para Sempre, Fábio, pensei da mesma maneira que você. Poxa, estou me esforçando para fazer o melhor e tenho feito o melhor, e ela vem com esse assunto. Casados para sempre, nós não estamos em crise. Não foi isso que eu falei? Ela, não, meu filho, com todo uma tato para falar. E a única coisa que eu entendi do que ela falou foi o seguinte: meu filho, não há nada ruim que possa piorar e não há nada de bom que não possa melhorar. Aí eu despertei. Falei, se pode melhorar, eu quero isso para a minha vida. Onde aceitamos o convite dos nossos amados e nós fomos para a sala de aula para aprender e colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu. E, para a glória de Deus, não temos o casamento perfeito, mas garanto a vocês que é um casamento abençoado. Eu amo a minha metade, a minha melhor porção. E louvo a Deus por ter me convidado para fazer esse curso. Amém? Então, queridos, eu sempre falo, e falo na aula 0, que eu achava que eu era a cabeça da minha casa. Nós vivemos numa cultura onde as mulheres são ensinadas a serem independentes. Mas não é isso que a cultura do céu fala para nós. E quando eu me posicionei como serva de Deus e esposa, segundo a luz da Bíblia, aí sim eu comecei a viver um casamento abençoado. Porque ninguém pode estar de bem com Deus se não estiver bem com seu esposo. Você não consegue agradar a Deus sem primeiramente agradar o seu esposo. Porque essa é a vontade de Deus, que você agrade o seu marido. E quando você agrada o seu marido, você recebe de volta também muito cuidado, e muito carinho e muito amor. O curso Casados para Sempre vai te dar 13 ferramentas que vai trabalhar dentro da sua vida, dentro da sua convivência, até mesmo dentro do seu quarto, na sua cama. A sua vida 2 são várias ferramentas. Então, não deixa de fazer o curso, não. Agora, uma coisa nós garantimos para vocês. É só fazer o esforço de dar a mão para o seu cônjuge e vir. E detalhe, a gente sempre fala isso, que o Espírito Santo de Deus
pega uma pinça, escolhe o casal e traz para dentro desse curso. Então, é um grande privilégio ser escolhido por Deus para fazer o Casados para Sempre. E chegou aqui no Guarani, chegou a vez do Guarani. Olha que privilégio, tá? E algo que eu quero dizer que foi uma honra imensa, né? Termos sido lapidados por pastor Luiz Henrique e pastora Mônica e sermos escolhidos por Deus para ministrar na vida de Rogério e de Isabel, né? E depois desses pastores maravilhosos, que são pessoas também maravilhosas, pastor Ricardo, pastora Sheila. Que coisa maravilhosa. Nós não temos alunos, não tivemos alunos. Nós ganhamos amigos, irmãos. Aleluia. Gente que, quando a gente entrava na sala de aula, que olhava no nosso olho, conseguia enxergar lá dentro do nosso coração. Então, foi uma oportunidade muito maravilhosa, uma honra, sabe, ter estado com vocês. E Deus abençoe essa igreja maravilhosa. Amém, queridos. Glória ao Senhor. Deus é bom sempre, em todo tempo. Nós ouvimos tantos testemunhos aqui nessa noite. E a palavra de Deus, ela nos revela, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, a palavra diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor é Deus. Deus é o amor. E aqui está a descrição de quem Ele é na nossa vida. E o amor, nós decidimos. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Então, há 30 anos atrás, eu decidi amar o Luiz Henrique. Laura testemunhou isso. Não foi uma decisão fácil, em função de toda a minha história. Mas, a partir do momento que eu tomei esta decisão, eu deixei que o Senhor guiasse os meus passos, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, eu quero que você olhe bem para essa pessoa com quem você se casou. Você que é casado, olha bem para essa pessoa. Porque você também tomou essa decisão. A decisão de ser casado. Essa decisão vem acompanhada de ações. Uma dessas ações é você escolher fazer essa pessoa feliz. Escolher fazer alguém feliz é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, é uma tarefa humanamente impossível. Mas quando nós colocamos nas mãos daquele que é o amor, tudo se torna possível. Porque nas mãos daquele que é o amor, a nossa vida flui. Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento familiar, seja na sua vida financeira, na instrução, onde você for. Então, que você que está aqui nessa noite, decida viver este amor que é paciente, este amor que é bondoso, este amor que não é ciumento, porque isso é em todas as áreas da nossa vida, não só no casamento, principalmente no casamento, porque o casamento é a origem de todas as coisas. A Bíblia registra: não é bom que o homem viva só,
Na criação do mundo, Deus já deixou claro, não é bom que o homem viva só. Então, jovens, não planejem ter uma vida solitária. Não planejem ser independentes, porque esse não é o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus é que o homem encontre uma disjuntora idônea. Então, você que é jovem, você precisa buscar a mulher certa para a sua vida. Muitas vão sorrir para você, porque você é lindo. Mas só uma é a escolhida do Senhor para a tua vida. Só um é o escolhido de Deus para a sua vida. Então, saiba escolher. Aguarde no Senhor. Não tenha medo de esperar. Poxa, mas eu já tenho 30 anos e ainda não conheci a minha melhor porção. Aguarde no Senhor. Para que quando você decidir subir ao altar, você o faça uma única vez. E a vocês que já estão casados, que são maduros, não pensem em desistir. Porque quando o barco está no meio do mar e o vento sopra forte, a gente pensa em pular na água e usar o bote só para nos salvar. Quem nunca pensou isso, glória a Deus pela sua vida. Eu já pensei. E não tenho vergonha de admitir, sabe por quê? Porque o Senhor tratou o meu coração. O Senhor me ensinou que não existe bote para um só, depois que você diz sim, eu quero estar casado com você. O bote sempre será para o casal, porque não é até que a dificuldade venha, é até que a morte nos separe. Então, nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra de Deus, não há plano B em Deus para nós. O Senhor está nos instruindo, viva casado e casado para sempre. E o Senhor nos dá instrução, ferramenta, condição, para que esse casamento não seja como o mundo oferece, mas que seja um casamento de excelência, que a sua casa exale o bom perfume de Cristo, que os seus filhos sonhem em ter casamentos melhores que o seu. Porque o seu casamento é um casamento de excelência. Então, os seus filhos vão planejar ter casamentos melhores. Essa é a lei. Então, nós precisamos viver o que a palavra nos instrui. Obedecer à palavra de Deus não é fácil. É muito difícil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, nós não teríamos chegado até aqui. Nenhum de nós. Mas a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor tem nos alcançado a cada manhã. O amor do Pai tem nos alcançado todos os dias. Por isso nós estamos aqui. Então, vale a pena investir no nosso casamento. O que acontece é que nós nos damos por satisfeitos. Já casei, não preciso investir. Aí é que começa o investimento. O investimento não começa no namoro, ele começa no casamento. Porque o namoro, você termina. O casamento é para toda a vida. Então, é necessário investir no casamento. Jovens, não tenham medo de pôr fim num relacionamento se não estiver do agrado de Deus. Não fiquem constrangidos, porque existem relacionamentos que não são de Deus para a nossa vida. E para o jovem, o solteiro, não tenha vergonha de pôr um ponto final num relacionamento que não está do agrado de Deus. Porque o Senhor tem algo de excelência para você lá na frente. Então, quando casar, case com a pessoa certa. Como saber? Coloque diante do Senhor a tua necessidade e aguarde a resposta que vem do Pai. Porque se você não ouvir a voz do Espírito Santo, o Senhor vai usar a pessoa certa no momento certo para guiar os seus passos. Por isso o Senhor nos deu paz, por isso o Senhor nos deu líderes em excelência para cuidar da nossa vida, para que nós não venhamos vacilar os nossos pés. Amém? Nós queremos convidar os casais a ficar de pé,
Podem ficar para cá, ó, podem se espalhar um pouquinho, um de frente para o outro, tá? Pode deixar o buquê, pode deixar, não tem problema não. Fica um de frente para o outro, se espalha aí para todo mundo ver vocês. Tá bom? Isso, coisa linda. Nós vamos fazer a renovação da nossa aliança. Entendam, vocês já estão casados. Vocês já fizeram votos no altar. Nós só vamos aqui reavivar a memória de vocês. Talvez ao longo de 13 semanas tenha passado despercebido, até que a morte nos separe. Não é até que a espuma na pia te tire do sério. Não é até que a barriga ganhe um espaço além, né? A Não toalha é até molhada em cima da cama. a toalha fique molhada em cima da cama. Não é até que os cabelos caiam. Viu? Mas é até que a morte nos separe. Então, nesta noite, diante da igreja, nós vamos renovar a nossa aliança de casamento com o nosso cônjuge. Amém, queridos? Renovar os nossos votos de aliança nada mais é do que você reafirmar o seu voto de amor que foi feito lá no dia do casamento. Vocês formandos, olhem somente um para o outro e que a igreja possa estar atenta, ligada em oração por eles. Amém? Amém, queridos? Em Gênesis 2:24 diz: por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Os casais possam ficar de pé, a igreja possa ficar de pé. Erguer suas mãos para cá. Amém? Formandos, repitam com o Luiz, tá bom? Hoje eu renovo com você e com Deus. Falem alto que a igreja quer ouvir vocês, não é, igreja? Vocês querem ser testemunhas, amém? Então falem alto, queridos. Vamos lá, de novo, filho. Hoje eu renovo com você e com Deus a minha aliança de amor. Prometo manter os votos do casamento e seguir casados para sempre contigo. Antes de vocês se beijarem, só no ouvidinho do seu amor, você vai revelar algo dessa aliança, que a igreja não precisa saber, é só vocês. Tá bom? Só interessa a vocês, no casal. ouvidinho, a sua promessa. A sua promessa no ouvido. Amém? Podem se beijar. E que a igreja louve ao Senhor por esse momento. Amém, queridos. Podem voltar para o lugar de vocês. Quando nós, no dia do casamento, nós fazemos votos com o Senhor que são para toda a vida. A cada boda de casamento, a gente renova esse voto. Nessa noite, a nossa proposta é reavivar a memória deles que passaram pelo Casados para Sempre, mas também reavivar a memória da igreja. Qual foi o voto que você fez no dia do seu casamento?
Você está cumprindo aquilo que você prometeu? Eu lembro que no dia em que eu me casei, o Luiz chorou muito. Foi, Laura? Eu cheguei no público e falei para Laura, minha vontade é dar uma coça nesse homem. Porque, afinal de contas, quem está nesse vestido calorento sou eu. Mas eu roubei a cena. A atenção é para o noivo, não para a noiva. Nós aprendemos isso no curso Casados para Sempre. Só lá na frente que eu aprendi que a atenção é para o noivo. E ele roubou a cena, porque não foi um chorinho, não. Foi um choro de desespero. E eu falei para ele, ainda dá tempo de você correr. Só não sei se chega vivo lá no final. Mas tenta. Mas, queridos, falando assim, né, no dia do nosso casamento, para mim foi muito importante confessar aqui diante da igreja que formar família é complicado. E nós viemos de uma família muito grande, uma família onde todo mundo era espírita. E eu tive a oportunidade de ser escolhido pelo Senhor. Como diz Laura, o Senhor pensou. Então, o Senhor nos separou, né? Me separou da minha família. Eu abri mão de tudo para servir ao Senhor. E coloquei para Deus, né? Eu fiz a minha carta para Deus também. Senhor, eu quero construir a minha família, eu quero um casamento puro, um casamento diante do teu altar, um casamento diferenciado daquele que eu tenho presenciado na minha família. E eu ali comecei a orar, tive a oportunidade de conhecer Laura no trabalho, e ali todo aquele meu sentimento que eu tinha do Evangelho, de estar na casa do Senhor, foi revivado com eles. Me ajudaram na minha caminhada, me ajudaram na conversão da minha esposa. E nessa noite eu não posso deixar de falar para a igreja que vale a pena. Coloca para o Senhor aquilo que vocês precisam, as suas necessidades, que vocês vão ser um referencial de família, um referencial de casados para sempre. Que o divórcio não vai chegar na tenda de vocês, que vocês não vão abrir mão do casamento de vocês, que vocês, com toda dificuldade como nós temos, como casal, como família, ninguém é perfeito, nós somos diferentes dentro desse relacionamento, mas nós precisamos ter uma coisa, nós precisamos fazer a vontade do Pai, daquele que nos escolheu, e colocar diante dele todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios, que ele vai nos responder. Mas que vocês, nessas noites, tomem a decisão de não deixar o seu casamento na mesmice, que vocês possam fazer um diferencial, que vocês sejam referência para outras famílias neste lugar. Como nós oramos nessas 13 semanas, é que a oportunidade chegou nesta igreja, e que foi no nosso pedido de oração, que o Senhor abençoe a vida do pastor Paulo Ricardo Folia, da pastora Sheila, de Isabel e de Rogério, desse ministério de família, que alargue as tendas deste lugar, que eles se preparam para o que está por vir neste bairro. Olha para o vizinho da esquerda, da direita, e convide, porque casamentos tratados é a igreja sarada. Amém, queridos? Vocês precisam ter isso no coração. Amém? Nós vamos convidar os padrinhos de Fábio e Natália para fazer a entrega do certificado. Vou pedir para eles virem aqui. Fábio e Natália, por favor. Pode trazer os dois. Se tiver os dois, não tem problema. Vem mais para cá. Vai mais ali para o meio, isso.
Não, depois. Vai. Pega lá, Isabel, dá para eles. Os padrinhos querem pegar. Pode pegar. Pode entregar o casal, pode parabenizá-los. Quê? Espera aí, vai tirar foto. Gostaria de convidar os padrinhos de Luciano e Aline. Fizemos um para ele. Tá bem, queridos? Pode entregá-los. Paulo Ricardo e Sheila. Os padrinhos. Tá errado? Tá errado? Não está escrito o nome, não, né? Robson e Isabel Cristina. E os padrinhos. Tem que trocar? Tá com quem? Tá com quem do Robson?
Rogério e Isabel e seus padrinhos. Bom, queridos, recebido o certificado, vocês estão oficialmente formados no curso Casados para Sempre. Que a igreja louva ao Senhor. Amém? Vamos orar, vamos encerrar esse momento e passar a palavra para eles, tá? Vamos orar. Vocês possam ficar de pé, os formandos aí, unidos. Senhor amado, Deus santo e exaltado, queremos te louvar e bendizer pela vida destes casais. Pai, colocamos diante de ti a vida de Fábio e Natália, a vida de Luciano e Aline, a vida de Ricardo e Sheila, a vida de Robson, Senhor, e Isabel, a vida de Rogério e Isabel, Senhor. Deus amado, que estes casais possam florescer e frutificar na tua obra, sendo casados para sempre, que eles mantenham, ó Deus, as lições avivadas em sua mente e coração, que eles permaneçam colocando em prática tudo aquilo que receberam de ti neste tempo. Pai, porque nós cremos que o Senhor foi quem palestrou com cada um deles, a cada lição, à medida da sua necessidade. Por isso, Pai, que os teus filhos não percam tudo aquilo que receberam de ti, mas que possam manter, colocar em prática e abençoar outras vidas através deste tempo. Senhor, que a tua igreja esteja atenta à tua voz, que cada um, Senhor, possa ter recebido nesta noite algo precioso de ti e que possa guardar em seu coração. Que nenhum de nós venha perder aquilo que recebeu de ti neste lugar. Que possamos estar, ó Deus, ligados a ti, entendendo que o Senhor é o amor, e que se estivermos em ti, estaremos decididos a amar o nosso cônjuge, amar a nossa família, amar ao nosso próximo, porque estamos em ti. Pai, nos conduza ao longo desta semana, continua a falar em nossos corações, trata com a nossa casa, com a nossa família, que estejamos, ó Deus, guardados no teu esconderijo, Altíssimo, livres de toda armadilha e cilada do inferno, que possamos prosperar na tua obra e que possamos declarar a todo dia: até aqui nos ajudou o Senhor. Que todo dia possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigada por esta oportunidade, por este tempo de estarmos aqui. Nos leve em paz e segurança. Continua a tratar conosco na noite deste dia. Assim nós te pedimos e agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, pastor Fuli, devolvemos a palavra. Pode sentar, querido. Ainda não terminou, não. A gente vai fazer aquele momento. Pode sentar, os casais fiquem aqui. Eita, não vão sair daqui, não. Isso.
Queria chamar aqui o Rafael, a esposa, aproveitar esse momento para também apresentar o Antony Gabriel ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Vem para cá, filho. Esse aqui é nosso irmão, né? Deixa eu abençoar aí, tá? Aí, tem nome de jogador do Mengão, né, rapaz? Isso. Segura aí. Salmo 127 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A Bíblia nos ensina, Rafael e minha irmã, o nome Suzana, isso, que nós precisamos apresentar os nossos filhos a Deus. E não tem algo melhor que a gente faça. A gente pode lutar para ter tudo, a gente pode lutar para deixar uma herança, deixar uma condição financeira boa, mas a melhor coisa que a gente pode fazer é apresentar ele ao Senhor. Pedir ao Senhor para cuidar do Antony, cuidar do Antony Gabriel, pedir ao Senhor que conduza a sua vida e apresentar o caminho do Senhor para ele, né? Porque o caminho do Senhor é um caminho de bênção, um caminho de paz, um caminho onde ele vai crescer se relacionando com esse Deus. Quero agradecer muito a Deus pela oportunidade que vocês estão me dando nessa noite de estar apresentando o filho de vocês e dizer para vocês, olha, é o maior e o melhor caminho para a vida dele, é ele se relacionar com esse Deus. Que vocês sejam abençoados, que a casa de vocês seja abençoada cada dia e que Antony Gabriel cresça para a honra e a glória do Senhor, saudável, né? E quem sabe aí se torne jogador do Mengão, né? Vai que, né? Isso, cadê a família? Onde está a família? Isso, então vem para cá. Vem para cá. Eu posso pegar ele no colo? Posso? Eu já cantei para ele tudo, já falei com ele. Eita. Alguém me ajuda aqui, por favor. Isso. Você pode ficar em pé, igreja? Esse é um dos momentos mais alegres que tenho como pastor. É quando a gente apresenta. Obrigado. Então vem cá, filho. Vou beijando. Acho que eu estou perdendo o jeito, né? As minhas já estão grandonas. Isso. E tá sorrindo, hein? Gostou de mim, cara? Gostou, hein? Vamos fazer uma dupla. Vem pra cá. Oi? É. Vai que, né? Depois do Casados para Sempre? Vai que. Então nós vamos orar. E não se espante não, porque eu gosto de orar apresentando todas as áreas. Porque eu sei que o Senhor pode tocar em todas as áreas do Antony Gabriel e abençoar, né? Senhor nosso Deus, nós exaltamos o Teu nome por tudo que nós vivemos até aqui e por essa rica oportunidade, Pai, de apresentar o Antony Gabriel aos Teus cuidados. Senhor nosso Deus, nós sabemos que se Antony Gabriel crescer na Tua presença, feliz será, irá bem, prosperará. Então nós já Te apresentamos, ó Deus, todas as áreas da vida do Teu Filho. Entregamos ao Senhor, ó Deus, a vida, ó Deus, a área espiritual, entregamos, ó Deus, a área sentimental, entregamos a área profissional, e, acima de tudo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem separado na área ministerial, na área da família, que o Senhor bondosamente, o Senhor possa abençoar a vida dessa criança.
consagramos ela em tuas mãos e lhe pedimos, Senhor, que ela tenha um futuro abençoado, de saúde, de paz, prosperidade, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eita! Calma. Isso. Vou tirar foto aqui, calma aí, olha lá. Olha lá pro Titi. Pode tirar foto. Isso, olha. Isso. Calma, tô segurando bem. Vou passar. Palavra a diaconisa Ruth vai estar entregando o certificado de apresentação. Que Deus abençoe poderosamente a família. Isso. Tamo junto. Esse momento ainda não acabou não, tá? Sei que a gente tem um bolo ali, mas você espera um pouquinho, 2 minutinhos? Mas nós temos algumas considerações a ser feitas, né? E eu gostaria de convidar a irmã Mônica, pastor Luiz Henrique, por favor, venha aqui à frente. Agora é a vez de vocês, né? Vocês maltratou nós vamos maltratar vocês agora. Isabel. Nós vamos entoar um louvor ao nosso Deus, porque vocês nos ensinaram a nos amar mais, tá? Então, eu queria desejar esse louvor a cada casal, a você, minha metade, tá? Pega aí na mão da sua metade, olha para a sua metade, tá? Olha a sua metade. E vamos cantar nesse momento. E logo após estaremos passando a palavra. Ah, tem muita coisa por aí. Calma. Vamos lá? Se puder cantar olhando para o seu cônjuge, vai ser uma coisa muito gostosa. É a nossa música, é. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando teu olhar com meu se encontrou, soube que me amava, entendi, soube que buscava mais de mim, e muito tempo me esperou, então cheguei, soube que me amava, entendi, eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Glória a Deus. E quando longe eu estava, percebi que o seu carinho, o seu amor eram pra mim como um sussurro, ouvi tua voz no meu silêncio, me chamando cada dia mais pra ti. Soube que
soube que buscava mais de mim, e muito tempo esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi, ele já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Soube que me amava, soube que buscava muito mais de mim, e muito tempo esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi, eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei, me apaixonei. Estou aqui. Eu queria chamar também a irmã Laura e o nosso irmão Wilson, por favor. Eu ia falar isso, acabei não querendo falar, mas a Isabel falou. Gente, nós assim queríamos agradecer muito pela vida de vocês. Vocês foram bênçãos nas nossas vidas. Nós vimos o esforço que vocês fizeram de estar aqui todas as sextas-feiras. Não é fácil. Eles moram lá na Vila da Penha, irmãos, e saíam daqui 10 horas da noite, 10h30 da noite, para ir para a Vila da Penha. Quer dizer, e não moram aqui do lado. Daqui para a Vila da Penha. Vem para cá, pastor, por favor. Venha, a irmã Sheila também, por favor. Não, mas eu quero que vocês venham, por favor. Eu gostaria que todos os formandos viessem aqui, por favor, ficassem aqui conosco, em pé aqui. Então, nós queríamos, assim, honrar vocês, agradecer pela vida de vocês, que Deus complete tudo aquilo que nós não podemos fazer, Deus faça na vida de vocês. Nós pensamos em algo para vocês, tá bom? E, no decorrer de todo nosso curso, nós fizemos algumas análises. Como vocês nos ensinaram, de nós estar sempre observando, e nós fizemos isso, tá? E nós observamos o que vocês precisavam, tá bom? Eu não falei, né? A Isabel vai ali pegar a irmã Sheila. Irmã Sheila, por favor. É da irmã Mônica. E nós pensamos nesse presente para vocês, tá bom? Que vocês possam usar bem, que eu tenho certeza que vocês vão usar. Pode subir, irmã Sheila. E que possam abençoar outras vidas através desse presente, tá bom? E a irmã Laura, pastor. Bem, a irmã Laura e o irmão Wilson, nós tivemos a alegria de ser ministrados, né, pelo Espírito Santo através de vocês. E lá a gente teve uma programação que a gente abençoou, né? Mas aí a gente falou assim, não, eles não podem vir aqui sem a gente também abençoar. E a gente separou também um presente para vocês, que a gente espera muito que vocês usem na casa de vocês. Daqui a pouco a gente vai lá, né? Vai ter um churrasco, vai ter um churrasco lá. Eu vou pedir a minha esposa para entregar. E quanto vocês são especiais para a gente, vocês não têm noção.
Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Isso. Então tá bom. Eu espero que... Vocês não têm noção quanto vocês nos abençoaram. Pode ter certeza disso, tá bom? Vamos passar um vídeo agora? Isso. Vou devolver a palavra para vocês. Já falou, pastor. Temos uma homenagem agora para os nossos professores, tá? Podem ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Tá lá. Vai apagar as luzes. Tan, 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 tan. Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O Senhor acende seus olhos amor, sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Queridos, primeiramente eu quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por Deus ter levantado na PIBAG um Ministério de Família que entendeu a visão pastoral, que entendeu a visão de Deus para a igreja. E quando foi ministrada a oportunidade de estarmos fazendo o curso Casados para Sempre, esse Ministério da Família abraçou e já nos abençoou. Mas eu também queria agradecer muito a Deus pela vida dos nossos professores. Vocês soubessem. Tem pessoas que passam na nossa vida para marcar bem. Vocês marcaram a minha vida. Minha esposa, vem cá, minha esposa. Deixa sozinho, não. Mas vocês marcaram a nossa vida. Tive a alegria de ser ministrado. E eu espero que eu aprenda mais e mais e ministre como vocês. Que vocês continuem. O meu desejo, meus queridos professores, é que Deus retribua na vida de vocês, de acordo com o dom dele, de acordo com a vontade dele, tudo aquilo que vocês precisam. E que vocês sejam muito felizes e que cada vez mais façam mais filhos, né? Porque vocês fizeram mais um casal de filhos aqui, fomos nós. Quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe poderosamente, tá bom? Levo um abraço para cada pastor. Pastor Pedro Paulo, pastor Alexandre, né, que nos permitiram, né, ter vocês aqui conosco, tá bom? E que todo esforço, tenho certeza que valeu a pena. Aos casais, cadê os casais? Eu sei que não foi fácil fazer o curso, né? Eu sei que às vezes deu vontade até de parar, muitas vezes, mas o meu desejo como pastor e como amigo de vocês é que vocês vivam um casamento de excelência, que vocês nunca esqueçam das lições que tivemos, porque eu tenho certeza que isso vai acrescentar cada vez mais na vida de vocês. Quero agradecer a minha igreja pelo entendimento de ter
percebido que nesse momento era o momento de fazer o Casados para Sempre. Muito obrigado à direção da nossa igreja, muito obrigado àqueles que contribuíram. E você que está aí pensando, dê o passo. Faça o Casados para Sempre. Como falaram aqui, não dói. Ao contrário. Tenho certeza que teu casamento vai melhorar muito. E hoje Guarani vai tremer. E hoje Jardim Meriti vai tremer. E amanhã tem que trabalhar, acordar às 5 da manhã. Mas é isso aí. É para melhorar o nosso casamento. É para abençoar a família. Ministério de Família, Deus abençoe vocês. Próximo passo, jantar dos casados. Amém? Se você ainda não comprou, eu acho que só tem 3 vagas. Corra atrás. Dia 7 de setembro, jantar dos casais. Que Deus abençoe você. Amém? Podemos encerrar? Podemos? Então fica aqui, vamos orar. Vamos ficar em pé. Estaremos ministrando também a bênção apostólica. E você não vai embora, participe conosco, tem um bolo ali abençoado, tire foto. Né? Pode ser. Deus abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Muito obrigado a você que nos visita, muito obrigado a você que veio ser padrinho. Não, fica aqui. Muito obrigado à família que veio apresentar o Antônio Gabriel. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, por essa noite tão linda e tão bela, em que fomos ministrados, ó Deus, por teus filhos, pastor Luiz Henrique, pastora Mônica, ó Deus, onde nós renovamos os nossos votos, ó Deus, do casamento. Te agradecemos porque chegamos até aqui, concluímos esse curso, ó Deus, para a tua honra e tua glória. Eu peço que o Senhor abençoe cada casal que concluiu, que a gente venha colocar em prática todas as ferramentas que aprendemos. Agora também peço pela tua igreja, Senhor, que a tua igreja desperte, ó Deus, para o curso Casados para Sempre. Ó Deus, que nessa noite, com aquele que o Senhor já ministrou no coração, ó Deus, ele deu o primeiro passo, esse casal deu passo, ó Deus, para o tratamento do Senhor. E eu tenho certeza que eles vão aprender mais e mais da tua parte. Agora, Deus, nós queremos te agradecer pelos nossos professores, te agradecer pelo Ministério da Família, te agradecer pela nossa igreja e pedir ao Senhor, Pai, que esse curso, ó Deus, mais turmas sejam formadas aqui neste lugar. Abençoe todas as famílias da tua casa e consagramos-a em tuas mãos, cada lar, cada esposo, cada esposa, para a tua honra e tua glória. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e ser conosco a cada dia. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Vão em paz. Não deixe de compartilhar desse bolo conosco, em nome de Jesus.